Olá, boa tarde. Nós atrasamos um pouquinho com a nossa live, mas vamos seguir normalmente a programação, conforme a gente se programou, para hoje estarmos aqui conversando um pouco a respeito de adaptação escolar. E pensando um pouco também do ponto de vista, vamos começar falando um pouco do ponto de vista aí das mães. Vou começar me apresentando para as pessoas que estão chegando aqui, que não me conhecem, para as pessoas que estão chegando na live. Meu nome é Roberta, sou psicóloga clínica, trabalho atendendo mães e atendendo crianças, também sou docente no ensino superior. E hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre o processo de adaptação escolar. Muitas mães sentem, esse processo de decidir uma escola para o bebê, ele envolve alguns aspectos emocionais, porque a gente sabe que muitas vezes isso acaba disparando um processo, uma sensação, um sentimento de culpa, porque ao mesmo tempo é como se ficasse uma sensação de estar abandonando a criança ou de estar separando. Também fica uma sensação assim de saudade, um sentimento assim, nossa, mas foi pouco tempo ali, só eu e a minha criança. Muitas vezes a mãe sente isso. Então são vários aspectos emocionais que envolvem esse período, que envolvem a mãe, que a mãe se pega sentindo. E agora, será que era a hora? Será que eu devo colocar ou não na escolinha? Ou estou matriculando? Como vai ser lidar com isso, com essas emoções? E é muito importante, então, considerar. Se você fez a sua escolha de buscar uma escolinha para o bebê, para sua criança pequena ali, para a criança ali que já tem, a partir ali dos 6 meses, ou 1 ano e pouco, 2 anos, é importante pensar o seguinte: não existe idade ideal para colocar a criança. A idade melhor para colocar a criança na escolinha é aquela que atenda às necessidades sua e da sua criança. Porém, é importante a gente pensar que até por volta de 6 meses, se você de fato tiver condição de ficar com a sua criança em casa, ou que tem alguém ali que fique com ela em casa, é um período que é importante, os primeiros meses de idade. Mas após isso, se você precisa voltar ao mercado de trabalho, ou se você tem esse desejo, a escola não é algo que seja ruim para a criança. É algo que vai ser como uma rede de apoio, como uma ponte de apoio ali para você, seja para cuidar da sua criança, seja para que ela também esteja sendo cuidada. Um lugar bom para a sua criança, um lugar bom para o seu bebê é onde ele está sendo cuidado. Às vezes a gente ouve assim que para a criança o lugar bom é a casa. Para a criança, o lugar bom vai ser um lugar que ela vai estar sendo cuidada. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, a escola é depósito. Não, a escola não é depósito, é um lugar de cuidado. Sobretudo, se você tem a oportunidade de escolher. Então, por exemplo, se quando você vai decidir para matricular a sua criança, um ponto importante, uma dica importante, vamos pensar aí nas dicas, para colocar a sua criança na escolinha e para esse processo, para que esse processo de adaptação seja mais leve, uma das dicas que eu te dou é: procure, antes de efetivar a matrícula, visite as escolinhas, conheça, busque conhecer a rotina. Se você tiver a oportunidade, vá junto com a sua criança, porque aí ela também vai te dar um pouco um termômetro. Você também vai ter um certo termômetro, se você conseguir perceber como é a rotina da escolinha, se na escolinha tem lugar para criança, tem lugar e espaço, um contato com a terra, com a natureza, se tem contato para brincar livre, se os educadores são amorosos, são cuidadosos, se é uma educação respeitosa. Uma dica muito importante: quanto mais nova a criança, mais amoroso precisa ser o educador, porque ele precisa de fato, ele precisa estar sendo cuidado, então ele precisa de um cuidado afetivo. Isso é importante.
Uma dica muito importante, então, é você também, se você ali fez as visitas, decidiu, você falou, né? Pensou assim, bom, essa aqui vai ser a escolinha que eu vou colocar o meu filho, a minha filha. Aí uma coisa muito importante é você se firmar com a sua escolha e pensar, a escola vai ser minha parceira. Eu vou poder contar com a escola como ela sendo uma rede de apoio. E aí poder conversar, tirar suas dúvidas, esclarecer, tirar suas angústias, mas também você poder confiar que a escola foi a sua escolha e poder então ter confiança na educadora, na direção, porque aí esse processo de adaptação ele vai ser mais leve. Uma outra dica que eu te dou, que é muito importante, tenha, né? Você pode também criar ali com a sua criança, por exemplo, um bichinho, um objeto de apego. Se a sua criança tiver uma naninha, um ursinho que ele já use, é muito importante nesses primeiros dias poder levar isso para a escola, para poder ficar algo assim que ele sabe que ele está levando algo da casa ali para a escola, porque vai ajudar a sua criança a sentir mais segurança ali no período, né, da adaptação escolar, porque a criança ela precisa, ela está no processo de desenvolvimento infantil, a gente sabe, quanto mais nova a criança, mais ela vai precisar sentir segurança. E muitas vezes um objeto de apego vai ser importante nesse contexto. Se a criança não tiver ou se a escola não permitir, você pode fazer um desenho, de repente, ali na sua mão, um desenho na mão dela, ou mesmo que ela tenha lá o objeto de apego e falar para ela, olha, quando você lembrar da mamãe e sentir saudade, olha para esse desenho. Isso vai ajudando a sua criança a se sentir mais confortável, a sentir mais conforto por estar lá na escolinha. Um passo também que é muito importante é assim, que a adaptação escolar ela seja respeitosa. O que a gente entende? O que eu entendo por uma adaptação respeitosa? Que a mãe possa participar, que a adaptação possa ser feita aos poucos, né? Por exemplo, não precisa no primeiro dia a criança já ficar o tempo todo na escola, não. Respeite o tempo da criança e principalmente se puder ser uma adaptação que você ou o pai da criança ou uma outra, né, pessoa que seja figura de apego importante da criança possa estar lá com ela, é importante. Uma adaptação que possa ser feita aos poucos e de forma respeitosa. Isso é muito importante porque a criança, por exemplo, vamos pensar assim, criança chegou, igual a gente adulto, a gente chega, sei lá, numa festa, primeira vez, né, num lugar, e com alguém que a gente não conhece, talvez a gente se sinta de um jeito. E quando a gente chega num lugar desconhecido, que a gente está com alguém que a gente confia, com alguém que passa uma segurança pra gente, isso nos dá mais segurança, para a criança mais ainda. Então, se ela chega na escola e ela sente, né, ela tá lá conhecendo o ambiente e a mãe vai junto nos primeiros dias, o que ela vai começar a perceber? O que ela pode sentir? Que aquele lugar é seguro, que ela foi para aquele lugar, né, a princípio com a mãe dela, né, ou o pai, e isso foi permitindo que ela pudesse então ir se sentindo segura no ambiente. Isso é muito importante também no processo de adaptação. Uma outra dica que eu dou é não tenha pressa, né? Claro, tem famílias, a gente sabe que a pessoa precisa voltar logo para o trabalho, tem algumas escolinhas que talvez não permitem tanto, mas é muito importante que você não tenha pressa nesse processo, que faça conforme a necessidade da criança, a sua e ali a rotina da escola. E procure sempre, né, conversando sobre esse processo de adaptação com a educadora, com a direção, com algum psicólogo da escola, com alguma, né, com a equipe da escola, para que vocês possam ir decidindo esse tempo juntos. Isso também é muito importante. Uma coisa que é muito importante você falar para o seu filho, para a sua criança, é o seguinte: mesmo separados, estamos sempre juntos. Então, ou seja, você vai dizer para sua criança que embora vocês não estejam juntos fisicamente na escola, mas vocês vão estar juntos
de coração o tempo todo. Então essa separação ela vai ser física, mas não emocional. Isso é importante. Então dizer sempre para a criança, estamos separados, né, fisicamente, mas estamos sempre juntos, né? Nós não estamos separados de coração. Nós vamos estar juntos aqui de coração um com o outro. Isso é importante para a criança saber. Uma outra dica importante, dizer para a criança, olha, a mamãe, né, tá te trazendo aqui na escola, mas depois a mamãe vai vir te buscar. Ou seja, o que isso significa? Você não vai ficar sozinho. Mamãe te trouxe e a mamãe te busca. E aí a criança vai sentir, né, que ela vai ser buscada, né, que ela não vai ficar lá para sempre, né? Por mais que a gente saiba que nenhum de nós pense em fazer isso com o filho, mas é importante dizer isso para a criança. Aliás, uma dica muito importante, comunique com a criança, conte, explique sobre o processo, explique que, né, tem um período que a mamãe vai levar, que depois ela vai buscar, ou seja, para a criança ir entendendo esse processo, isso é muito importante. Isso organiza tanto para a criança quanto para a gente. A gente precisa entender que isso não é um abandono e a criança também. E a criança pequena, principalmente, ela precisa muito do quê? De previsibilidade. Então, se um dia faz isso, outro dia faz outra coisa completamente diferente, a criança se desorganiza. Então, se a gente consegue ir conversando com a criança, vai ajudando para que ela vá se acalmando. Muitas vezes, na adaptação escolar, né, tem pessoas que falam, né, ai, não deixa chorando, ou deixa chorar, o choro por tanto tempo. Veja, chorar é uma coisa, deixar chorando é outra. Então é importante acolher o choro, mas se esse choro fica algo que dura por muito tempo, aí é preciso ver, né, o que pode ser feito, buscar a criança, a mãe lá, né? Então deixar chorar é importante, porque a criança não vai engolir o choro, mas deixar chorando não, né? Então é importante, né, ter esse acolhimento emocional, porque a gente sabe, né, que esse processo da adaptação escolar, ele é muito importante, por quê? Porque a criança pequena, para se desenvolver, ela precisa de vínculo, ela precisa sentir que ela está sendo cuidada com amorosidade. Então precisa tanto que esse acolhimento aconteça da parte dos educadores e também da parte dos pais. Então essas dicas que eu vou dando são importantes para as mães se tranquilizarem, né? E também para que haja essa harmonia com o ambiente escolar. Uma questão que também eu penso que ela é muito importante, né, é que a gente cuide, assim, do sentimento de culpa, né? Às vezes a gente se sente culpada por não ficar o tempo inteiro com a criança, mas a gente sabe que não é necessariamente a quantidade de horas que vão garantir um apego seguro para nossa criança, mas sim a qualidade. Então, que o tempo que você fique com a sua criança, que você fique de verdade, que você consiga se entregar ali para sua criança. Então, ou seja, tenha um tempo de qualidade com o seu filho, principalmente nesse período da adaptação escolar, porque ele vai provavelmente ficar mais grudadinho, né? Então, tenha, né? Consiga ter esse tempo de qualidade. Então a gente sabe que às vezes é até difícil, mas é um período que às vezes ele é cansativo, porque acaba exigindo um pouco mais ali dos pais, porque às vezes você tem todo, né, os afazeres, né, e também tem esse processo da adaptação escolar que vai ser mais intenso. Uma outra questão que é muito importante, como eu disse, né, para confiar na escola, também é importante que um adulto seguro, a criança vai ficar mais segura. Então, se você não estiver segura ou seguro com a sua escolha, né, com as suas emoções, provavelmente a sua criança vai ter mais dificuldade de ficar segura na adaptação escolar. Então, é muito importante cuidar das suas emoções. O quanto você está se sentindo segura, né, para colocar a sua criança na escolinha, na creche,
isso vai ser crucial para ela se sentir seguro, porque a mãe é aquela pessoa que passa segurança para a criança. Não tem nada de errado você sofrer com isso, né? Você sentir dúvidas, mas o que eu quero dizer é para pensar, era esse mesmo tempo, né? Se era e não tem jeito e você está se sentindo insegura, converse, né? Veja se lá na escola tem alguém com quem você pode conversar, partilhe com alguém de sua confiança ou com algum profissional com quem você possa ter confiança para conversar a respeito das suas dúvidas, das suas angústias, dos seus medos, né? Para que você possa ter segurança para poder passar para sua criança, porque muito provavelmente, né, e com certeza ela vai precisar de um adulto que lhe passe segurança. Uma outra dica que eu dou, né, é se você tiver a possibilidade, né, apresente a professora antes, ou até mesmo uma foto da professora antes, para que a criança possa ir se familiarizando. Também é importante, né, às vezes a criança tem uma dificuldade em fazer a adaptação escolar com a mãe, né? De repente a mãe é aquela figura que a criança fica a maior parte do tempo, né? E aí antes de ir para a escolinha. E muitas vezes a criança chora bastante durante esse processo. Muitas vezes talvez precisa ir fazer uma troca. Às vezes fazer adaptação com o pai ou com uma avó, com uma outra pessoa, que ela tenha muita confiança, que ela tenha um vínculo muito importante, mas que talvez não seja esse vínculo principal, né? Esse cuidador principal, porque talvez para a criança vai ser mais difícil se despedir dessa pessoa. Porque pensa, se para nós é difícil falar esse tchau, né? Deixar a criança meio período ou o dia todo na escolinha, para a criança também é, porque ela vai estar se despedindo ali da mãe, então ela pode ficar insegura, será que minha mãe volta? Né? Ela pode ficar insegura como que vai ser naquele ambiente diferente. Ela também pode ficar insegura porque é uma outra rotina, né? Em casa ela não tem aquela rotina tão ali com horários, né? De uma forma talvez, não que a escola seja um local extremamente rígido, mas é diferente você estar em casa do que você estar numa escolinha. Então também tem essa adaptação de tempo, de espaço, de estar ali com outras pessoas. Então todo esse processo, né, para a criança é um pouco difícil. Então quanto mais amorosidade, quanto mais respeito, quanto mais conversa, melhor. Por isso, cuidar dos sentimentos, conversar com a criança, conversar com a equipe pedagógica da escola, são coisas que vão ajudar bastante no processo de adaptação. Muitas vezes, né, principalmente quando a criança é um pouquinho maior, se você, né, vai conversando com ela, né, sobre a mudança da rotina, às vezes a escolha ali, né, dos pertences, por exemplo, a compra ali da mochila, né, ou a arrumação da mochila, ou a bolsa, que seja, mas você vai ali colocando a criança parte do processo, para que ela vai se sentindo parte do processo. Isso também é muito importante. Eu me lembro quando eu fiz a adaptação da minha filha, pela primeira vez, foi algo que foi assim no tempo dela, né, e no meu tempo. Também foi um processo que a princípio foi difícil, porque é uma separação. Foi, né, a princípio foi meio período, né, ela ainda mamava no peito, então é algo assim que pra gente, né, representa também um desmame, né, o processo da adaptação. E aí vamos pensar, os desmames acontecem, mas eles não precisam ser bruscos, ou seja, não precisa ser de uma vez. Então, foi uma adaptação que foi aos poucos, né? Eu ficava com ela um período na escola, depois teve um período que meu esposo ficou, né? E aí foi um processo lento para que ela pudesse ali, de fato, se integrar no ambiente sem que seja algo que fosse sofrido para ela. Sei que nem todas as famílias podem fazer isso, mas na medida do seu possível, quanto mais gradual possa ser feito, ou quanto mais respeitoso, com quanto mais conversa você puder, melhor vai ser, né, para você e para sua criança.
também sentir saudade, sentir culpa, né? Mas eu vejo assim que também foi algo que foi importante, né? Para mim e para ela, para que eu pudesse ali, naquele período, né? Poder me dedicar ali ao trabalho, né? E eu vejo que ela também, né, tem um tempo ali para brincar, ela também é cuidada, né? Então a gente poder ver a escola como um apoio, como uma rede de apoio, isso nos ajuda muito. Poder ver a escola, né, como um espaço que a criança vai brincar, que ela vai estar com outras crianças, isso é muito importante. E saber, né, que a separação ela pode ser dolorosa, mas ela não é um rompimento. E que vai ser sempre muito importante para nós, né, mães, esse processo de vincular e separar, né? Os bebês, eles precisam viver isso conosco. Vamos pensar um pouco. Quando eles nascem, eles com a gente é uma fusão assim que praticamente eles nem sabem quem são eles e quem, né, quem são eles e quem é a gente. É como se fosse uma coisa só. Aos poucos eles vão se diferenciando. Então, tão importante quanto o vínculo, para que eles se constituam quanto pessoa, é a separação. E só pode haver separação se houve vínculo. Então, quando a gente fala de separação, quando a gente fala de vínculo, a gente está falando de coisas que são muito importantes para a constituição do ser humano. E, claro, são processos humanos, são processos que podem ter dificuldades, que podem ter dúvidas, né, que podem mexer com as nossas emoções, mas que fazem parte do humano. Quanto mais leve a gente conseguir deixar o processo, mais fácil será para a gente e para a criança. Então, ter leveza nesse processo, né, poder estar presente ali com a criança, transmitir segurança para ela será muito importante. Se você tiver dúvidas sobre esse processo, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, quiser, né, trazer perguntas, né, nós teremos ali o maior prazer em responder para vocês, né, sobre as dúvidas, sobre as angústias, né, sobre aquilo que, né, sobre as dificuldades desse processo da adaptação escolar. E lembrando, cada criança é única, evite comparações. Cada criança terá seu tempo, você também. Cada uma de nós, enquanto mães, tem o seu tempo e a sua necessidade. Então, que a gente possa fazer isso de forma gradual, fazer a adaptação de forma gradual e respeitando sempre o seu tempo e as suas emoções. Obrigada!